projetos traz as debêntures do futebol, mas há os fundos de investimento, há outros mecanismos de mercado que outros tipos empresariais não possuem, muito menos, tampouco, a associação civil. Você comentou parcialmente sobre isso, né? Quer só reforçar aí nisso, como ele já falou? A sequência é falando a respeito de responsabilização. Quando a gente fala de responsabilização, é um termo muito genérico, né? Principalmente com as últimas mudanças que a gente teve na lei, as próprias associações, da forma que já estão, teoricamente, elas têm esse grau de responsabilização bem similar ou próximo ao que se pretenderia implantar como uma sociedade anônima. Na verdade, no fundo, sempre que a gente está diante de atos ilícitos, gestão temerária, existiria a possibilidade dos gestores, daqueles responsáveis, serem responsabilizados. Muitas das vezes, isso também passa com as empresas, isso não ocorre por ausência de um processo judicial, por ausência de se movimentar o judiciário para tanto, independentemente de quem seja o responsável, mas é uma afirmação muito genérica, que quando a gente traz para a realidade, ela não é bem assim, né? Mesmo nas empresas, essa responsabilidade, entre aspas, que se quer dizer, ela não é tão simples assim de ser comprovada diante de um processo judicial, a não ser que a gente esteja diante de casos, de exemplos amplamente comprovados e objetivamente trazidos num processo judicial, a gente até consegue uma responsabilização. Mas esses mecanismos muito mais sofisticados não existem, na verdade, né? Então, e diria mais, né? A vida real prova coisa muito diferente, né? E não esqueçam que o clube de futebol é uma instituição social centenária, muitas vezes. Né? E isso mobiliza interesses políticos de grande proporção. O que a gente mais tem visto são os clubes serem socorridos exatamente porque são clubes de futebol. Né? Os proprietários, muitas vezes, vão lá, jogam para fazer uma recuperação judicial ou sob administração pública e mete o pé. Né? Ou se responsabiliza por uma parte muito pequena daquilo. E sempre vai ter torcedor correndo atrás para salvar seus clubes. A gente tem visto isso em muito grande medida na Inglaterra, na Itália. Os torcedores se mobilizam para garantir que o clube não vá à falência. Então, se está falando de responsabilização, aí já mata um pouco a conversa, né, Luciano? Vai chegar alguém para comprar? Sim, e tem um outro aspecto prático que é extremamente relevante. Na própria Europa, principalmente na Alemanha, eles tinham muito essa sensação de que os clubes de futebol eles são mais fiscalizados do que qualquer empresa que existisse na Europa, ou que venha existir na Europa, justamente por causa disso, porque o clube de futebol chama a atenção do torcedor, chama a atenção de diversos conselheiros. Se a gente pegar aqui no Brasil mesmo, quantos contadores, quantos economistas fazem a análise das escriturações contábeis, dos balanços contábeis do clube, uma análise pormenorizada e praticamente gratuita, né? Disponibiliza na internet para os demais torcedores. O nome disso é interesse público, né? Exatamente. É interesse público. A própria mídia, né, tem profissionais especializados para fazer essas análises, esse tipo de análise. As próprias instituições financeiras, de forma benemérita, entre aspas, também fazem essa análise de forma gratuita. Então, na Alemanha, eles também tinham essa sensação. Né? Clubes de futebol são mais fiscalizados do que empresas. Não importa qual seja a formatação jurídica desse clube de futebol. E por causa disso, ou muito em função disso, a gente acaba visualizando ou tendo aquela sensação de que a corrupção está mais presente nos clubes de futebol do que em empresas, por exemplo. O que não é verdade, e o dia a dia brasileiro, de última década, diz para a gente, né? Entre acionistas, inclusive, né? Tem muita fraude com acionistas, que é algo, inclusive, muito recorrente. A ideia de uma sociedade anônima ter, né, um controle mais rígido não se prova quando você vê, inclusive em consultorias, né, Luciano? A gente tem visto casos parecidos assim, mas vamos deixar mais para frente. Quem sabe alguém pergunta aí. Lembre-se, a caixa de comentários está aberta aí para perguntas. Vamos lá, vamos seguir o senador aqui, o excelentíssimo. Como que esse modelo pode ajudar os times, principalmente os que estão mais endividados? Olha, a ideia é justamente que no projeto de lei a gente faça um tratamento das dívidas dos clubes. É um cuidado que eu tenho muito grande, fiz ao todo mais de 22 reuniões setoriais, 340 atores do setor ouvidos, 1.600 pessoas assistiram a todas as reuniões ao longo dos meses de março, do mês de abril. Não chamou sócios e grupo de sócios, né? Só lembrando para vocês. São atores muito importantes, que participam dentro dos clubes, só para avisar. Nem na bancada.
E eu acredito que pude reunir ali as maiores contribuições. Vai lá. Não, aqui tem dois aspectos interessantes, né? O primeiro que realmente o senador Carlos Portinho, desse ponto de vista, ele fez um trabalho infinitamente melhor do que os que o antecederam em quaisquer outros projetos, né? Ele, se bem não é especialista nessa questão de direito empresarial desportivo ou clube-empresa, ele é uma pessoa que já está no futebol há bastante tempo, é um advogado que milita na área há bastante tempo também do direito desportivo, podemos dizer que é um especialista em direito desportivo, e teve essa preocupação de, pelo menos, ouvir, né? Não sei o que ele vai fazer com o que ele ouviu, mas ele teve essa preocupação. Mas aí você também pontuou certamente que ele não ouviu todos os agentes, né? Ele esqueceu muito ou bastante. Ele acha, né? Ele esqueceu dessas pessoas que... Comentário de Matias Rodrigues vai nesse sentido. Sobre... Hã? O Matias Rodrigues até comentou aqui, né? Parabéns pelo ótimo trabalho de secando esses mitos sobre o clube empresa, muito obrigado. Espero que os clubes brasileiros sigam sendo dos seus torcedores, de maneira mais democrática, né? Matias de Pompeu, Minas Gerais. É o ponto, porque tem muito grupo de sócio-torcedor e sócio e conselheiro que não quer que o seu clube vire empresa. Eu queria saber se ele perguntou o pessoal também, né? O trabalho é um pouco mais complicado do que isso. Vou dar o play, depois eu levanto outro comentário aqui de Henrique Lazzarotti. Vamos lá. E certamente, além da responsabilização dos dirigentes, além do modelo de gestão de governança tipo das sociedades anônimas, o tratamento das dívidas, tanto trabalhistas quanto tributárias, dos clubes foi um tema recorrente e que merece alguns pequenos ajustes na legislação para dar a certeza de que essa sociedade anônima vem com o objetivo de também alimentar aqueles clubes em dívida para que eles possam pagar os seus credores, como alguns, mesmo como associação civil, já o fizeram. O senhor falou aí da questão tributária, né? Nesse modelo de associação civil se paga pouco imposto, né? Nesse modelo de sociedade anônima, como ficaria essa questão, senador? Esse, junto com a questão trabalhista, das dívidas trabalhistas, o passivo e o futuro tributário, que é a pergunta, realmente são os pontos críticos que merecem uma reflexão maior. Hoje, associações civis, nada ou muito pouco pagam, arrecadam para o governo. Se nós não fizermos nada, continuará esse cenário. Então, induzir nesse modelo que é facultativo a transformação... Dá trilhão? Dá bilhão, como diria Ciro Gomes conversando com o Rodrigo Capello, acho que o Rodrigo Capello? Rodrigo Constantino, perdão. Dá bilhão, assim, é a grande questão hoje para salvar a nação brasileira da crise provocada pela pandemia, é fazer o clube pagar imposto. O clube não dá lucro, né? Ninguém pode ganhar dinheiro com o resultado financeiro do clube, né? Não é isso, Luciano? Por isso que a empresa paga, né? E o clube não paga. Aí tem dois grandes pontos aí, praticamente calcanhar de Aquiles, né? O primeiro que ele me destacou, até de forma um pouco melancólica, mas, enfim, é a questão das dívidas, né? Como que ele vai tratar essa questão das dívidas? Porque a lei da SAF, a gente pode até falar mais um pouco depois, ou com alguma pergunta que venha à tona aí, ela é uma grande fraude ao credor, né? Então, ele percebeu isso nesses diversos encontros que ele teve e está tentando costurar uma terceira via menos agressiva, na verdade, menos feia, né, do que se propôs com essa lei da SAF. E o segundo aspecto é essa questão tributária, né? A questão tributária em si, muitas das vezes se diz que os entraves ou o aumento do valor que se vai pagar ou supostamente pagar para o Estado, ela é um fator primordial nessa análise de transformação de clubes associativos para clube-empresa, mas, a bem da verdade, na prática, ela é jogada a um terceiro plano, para escanteio, né? Ela não necessariamente, ela é um fator relevante, mas não necessariamente é o fator mais importante. O que a gente tem que destacar é que as associações, elas não pagam menos impostos, entre aspas, esse pagar menos impostos, não é porque o Estado quer arrecadar menos, porque ela tem menor capacidade de geração de riqueza. É porque, na verdade, associações é uma longa mão do Estado. Então, para cobrir essa ausência... Sugeri, o pessoal que está assistindo, preste bastante atenção nisso aí que o Luciano está falando, porque isso impacta, inclusive, na nossa forma de ver os clubes de futebol no Brasil, né? Exatamente. É uma longa mão do Estado. Então, isso se passa no Brasil, mas na Argentina a gente pode perceber isso de uma forma muito mais
mais evidente, a gente tem diversos clubes associativos, obviamente, que tem escolas de ensino primário, de ensino secundário, tem até faculdades, enfim, elas têm uma inserção naquele bairro, naquele distrito, que o Estado, por suas diversas dificuldades, não consegue chegar, né? E não só essa questão política, tem muita gente no Brasil, principalmente, que diz que clube de futebol é o último oásis político, é o último oásis de manifestação desse sentimento político, de poder intervir, né, no poder, digamos assim. Ainda que vai variar de clube para clube, cada clube tem uma história, mas quer queira, quer não, o torcedor ele tem essa sensação, pelo menos, né? E é justamente por esse motivo e por esses motivos que o Estado, mas quando a gente fala Estado, a gente lê a população brasileira, optou por conceder alguns benefícios fiscais e tributários para entes associativos. Pronto. Se a gente vai cobrar que os clubes tenham, né, retribuam a mais a sociedade por esse tipo de concessão, é outra questão, né? Não é dizer que eles não precisam mais ter esse tipo de concessão. Lembrando que, no fim das contas, ninguém pode ganhar dinheiro com o clube associação, né? Se o Corinthians der, por milagre, tiver um superávit, né, nesse ano, não vai ser André Santos, não vai ser nenhum sócio do Corinthians que vai ganhar esse dinheiro, vai ficar na instituição, né? A questão, se você quer cobrar que esse clube dê um retorno à sociedade, cobre, inclusive sendo sócio, né? Você pode fazer isso sendo sócio, como a gente tem cobrado nos nossos clubes, né? Então, assim, quebra um pouco essa lógica de só economicista, né? E que o clube não paga imposto e as empresas pagam. Paga porque dá lucro, paga porque não é obrigado a dar retribuição, enfim, e não dá resposta a ninguém, porque não tem associado. Mas tudo bem. Antes de voltar lá para o texto, para o vídeo, tem um comentário importante de Henrique Lazzarotti contextualizando a trajetória política de Rodrigo Pacheco. Realmente é surpreendente. Ele vence para o primeiro mandato em 2014, né, enquanto deputado federal, ou é senador, não ficou muito claro aqui. Em 2016, disputa a eleição prefeito de Belo Horizonte, perde, né, para Calil, salvo engano. Acertei ou confundi as bolas? 2016 foi Calil? 2000 ele se reelege, né? Em 2018 ganha para senador e 2 anos depois se torna presidente. Não, foi 2016? 2016 não é eleição de... foi mal. 2018 ganha para senador e 2 anos depois se torna presidente do Senado aos 44 anos. Realmente foi muito rápido o processo dele. Aí ele lembra qual é o celeiro, né? Antes era advogado criminalista de escritório ligado a Aécio Neves, fundador do escritório, foi secretário de Segurança Pública de Aécio Neves, né? Henrique ainda complementa mais aqui. Seria coincidência ele surgir como surgiu no momento em que Aécio Neves se acabava? Coincidência se tornar presidente do Senado enquanto Aécio começava a ser reabilitado do ano passado para cá? Boa questão. Vamos nos resumir ao futebol, porque isso aí passa um pouco da nossa alçada. Levar isso aí para o lado B do Rio, velho. Na próxima lá. Da nosso conglomerado midiático aqui. Vamos voltar para o vídeo, depois eu trago mais